Boa tarde, gente amiga, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Passando aqui para trazer esse vídeo sobre o processo de unificação da Alemanha. Bem, talvez muitos de vocês não saibam que a Alemanha se tornou um país muito tardiamente, um Estado nacional, né? O nome mais correto não seria país exatamente, seria Estado Nacional. Como vocês podem observar nesse mapa aqui, existiam é, um- grupos, ou existiam vários reinos que compõem hoje, ou que compunham o que hoje nós chamamos de Alemanha. Inclusive, um dos maiores deles era justamente a Prússia. A Prússia era um dos estados germânicos. De onde vem essa ideia de estados germânicos? Por muito tempo, essa região onde hoje está a Alemanha, ela fez parte do Sacro Império Romano Germânico. Um império que surgiu lá no período medieval, mas aí para a gente entender como que esse império surgiu, a gente vai precisar ver outro vídeo, não dá tempo da gente tratar dele aqui. O fato é que esse Sacro Império Romano Germânico, ele se estendeu por muito tempo, vários séculos, até que no ano ali de 1805, 1806, Napoleão Bonaparte atravessou o Reno e aí desmantelou o Sacro Império Romano Germânico. No lugar do Sacro Império Romano Germânico, surgiu a Confederação Germânica, que juntava, ou que aglomerava, ou que era composto pelos reinos germânicos, ou seja, reinos que tinham origem germânica, ou seja, povos que habitavam a região desde a época do Império Romano. Então existiam, por exemplo, vários reinos. E o processo de unificação ele é longo, ele não acontece de uma hora para outra. Ele começa ali no início do século XIX e várias ações acontecem convergindo para a unificação. Por exemplo, a Prússia, que era um reino totalmente independente, ele se junta à Confederação Germânica em 1815. Já, por exemplo, aquele territóriozinho ali perto da Dinamarca, que é o Schleswig-Holstein, ele é anexado em 1866 numa guerra da Prússia contra a Dinamarca. A Prússia é o maior reino germânico. Inclusive, dentro da Prússia está Berlim, que é a cidade mais importante da Alemanha. Então, portanto, a Prússia, depois que ela passa para a Confederação Germânica, ela será extremamente importante no processo de unificação. Bem, aqui de bege, então está mostrando aqui as incorporações do ano de 1876, e aí acontecem, por exemplo, Hannover, Hesse-Kassel, Hesse, Turingia, Saxônia, são reinos que existiam ali, reinos de maior destaque, tá? Porque existiam muitos reinos menores, mas esses reinos são anexados ali em 1866. Em verde estão os reinos que são anexados na guerra contra a França, da Prússia contra a França em 1871 e a 1871 na paz de Frankfurt, no Tratado de Frankfurt, e também depois da unificação anunciada dentro do Palácio de Versalhes, tem a anexação da Alsácia-Lorena, Alsácia-Lorraine. A anexação da Alsácia-Lorena é um ponto muito importante nesse processo. Portanto, é o seguinte, os reinos de maior destaque que você está vendo são unificados ao longo do século XIX, que era já uma intenção daqueles reinos ali para se fortalecerem, para se formar um Estado nacional. Por quê? Porque em volta desses reinos germânicos começaram a destacar vários reinos que foram chamados de impérios, como, por exemplo, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Então, a junção dos reinos seria uma estratégia importante para o fortalecimento
desses reinos germânicos, tá bom? Bem, agora vamos ver como que isso aconteceu. Tem uma pessoa que eu gostaria de apresentar para vocês, que ele é extremamente importante para esse processo de unificação. Esse senhor se chama Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, ele era o primeiro-ministro da Prússia e depois vai se tornar o primeiro-ministro da Alemanha. Ele era um cara antiliberal, portanto ele era conservador. Na Alemanha existiam muitos líderes políticos mais conservadores. O liberalismo, a gente pode afirmar, no século XIX, ele é uma filosofia, ele é uma ideologia muito mais presente, por exemplo, na Inglaterra e em menor medida na França. Mas ele está ali presente naqueles dois grandes países. Mas na Alemanha é uma novidade. Do ponto de vista econômico, a economia alemã começa a se destacar. Antes da Alemanha virar país, Estado-nação, já existia, principalmente dentro da Prússia, uma motivação econômica para a formação de um parque industrial, por exemplo. Mas, do ponto de vista político e do ponto de vista moral, os alemães eram mais conservadores, principalmente porque eles foram duramente abalados pela Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, que representava a novidade iluminista, o pensamento liberal, o pensamento iluminista, e aí incorporado por Napoleão, quando Napoleão entra nos reinos germânicos e desmantela o Sacro Império Romano Germânico, aquilo ali foi um grande impacto na vida dos alemães. E os alemães, então, eles vão se consolidar intelectualmente como mais conservadores do que liberais. No entanto, o Otto von Bismarck era a favor da unificação. Ele era a favor porque ele sentia que era necessário para a Alemanha se fortalecer. E aquele conglomerado ali de pequenos reinos eram reinos fragilizados, eram reinos pequenos diante dos outros reinos que existiam ao redor. E o Otto von Bismarck ele foi muito importante para as vitórias que a Prússia vai ter diante da Dinamarca, da Áustria e, sobretudo, da França. Bem, falando em relação à França, a guerra de maior destaque foi a Guerra Franco-Prussiana no processo de unificação. O Bismarck ele estava de olho na região, porque a Alsácia-Lorena é uma região muito rica em recursos naturais. E aí ele precisava de um motivo para atacar a França e anexar esse território. Só que ele não tinha esse álibi, ele não tinha essa desculpa. Até que, no ano de 1870, o reino espanhol... Peraí, Edmar, você estava acabando de falar da França e da Prússia, como é que você taca a Espanha no meio da região? Já já vocês vão entender. A questão é a seguinte, o reino da Espanha ficou vago. E aí, o trono é oferecido para Leopoldo Hohenzollern. Quem é Leopoldo Hohenzollern na fila do pão? Ele é um parente do rei da Prússia, que no caso é o Guilherme I. Guilherme. Então, o Guilherme I, ele é parente do cara. E aí, qual que é a grande preocupação? A França era governada por um cara conhecido como Luís, quer dizer, o nome dele é Luís Bonaparte, e ele era conhecido como Napoleão III. O Napoleão III, preocupado com o aumento da influência da Prússia sobre a região, tentou desencorajar a aceitação do reino espanhol por Leopoldo Hohenzollern. E o que o Napoleão III faz? Ele manda um telegrama. Para quem não sabe o que é telegrama, é uma correspondência. O telegrama é uma correspondência, ele é um papelzinho lá que você mandar uma mensagem rápida para alguém. E aí o Napoleão III envia um telegrama para Guilherme I para que o Guilherme I fale lá com seu parente para não aceitar o reino da Espanha. Só que aí o Otto von Bismarck, que estava doido, estava maluco para encontrar uma desculpa para enfrentar a França, responde ao telegrama com muita ofensa. E aí, portanto, o clima que já não era bom, porque o Otto von Bismarck já estava guerreando um monte de países ali ao redor, o clima azedou de vez.
E esse clima, então, vai descambar, vai degringolar, até que vai se transformar em guerra. E aí os prussianos rapidamente impõem aos franceses derrotas terríveis, derrotas vexatórias, derrotas humilhantes, e vai forçar o Napoleão III a capitular. Capitular, pessoal, significa que ele desiste da guerra. Ele não tem mais condição de continuar guerreando, então ele desiste da guerra. Isso aconteceu no dia 1º de setembro de 1870. Então a guerra ela se estende de 1870 até 1871. Depois, então, como Napoleão, além de capitular, ele mete o pé da França, os republicanos, líderes republicanos que já estavam doidos para tirar Napoleão III, eles proclamam a Terceira República lá em Paris. E essa Terceira República, aos trancos e barrancos, é a república que existe até hoje. Bem, então, no lugar do Império do Napoleão III, a França vai se tornar uma república. Só que, não contente em vencer Napoleão III no campo de batalha, os prussianos avançam sobre o território da França, marcham sobre Paris e dentro do Palácio de Versalhes, no dia 18 de janeiro de 1871, eles anunciam, eles proclamam o Segundo Reich. Edmar, por que é Segundo Reich? Porque o Primeiro Reich se refere ao Sacro Império Romano Germânico que eu havia mencionado anteriormente. Agora, esse Segundo Reich ele vai ter uma duração de 1871 até a ascensão do nazismo no poder, que acontece em 1833, quando os nazistas vão anunciar o Terceiro Reich. Então, o Segundo Reich é o segundo reino da unificação. Quer dizer, é o reino que surge a partir da unificação da Alemanha. Então, os príncipes alemães, liderados pela Prússia, vão até o Palácio de Versalhes, e lá dentro do Palácio de Versalhes eles anunciam a unificação, que é consolidada depois no Tratado de Frankfurt, que aí tem a assinatura, quer dizer, os franceses são obrigados a assinar e aceitar a anexação da Alsácia-Lorena, como eu havia dito anteriormente lá na análise do mapa. Então, portanto, a anexação da Alsácia-Lorena é a culminância da Guerra Franco-Prussiana, e outra culminância da Guerra Franco-Prussiana é a unificação alemã. Bem, o que isso vai provocar? A vitória vexatória, quer dizer, a derrota vexatória dos franceses diante dos prussianos vai fazer com que surja na França um sentimento que nós nomeamos como revanchismo francês, porque os franceses não aceitaram, não engoliram essa derrota e não engoliram o fato de príncipes alemães irem até o Palácio de Versalhes para anunciar a unificação. Então é como se os alemães estivessem entrando na cozinha dos franceses e ali fizessem o que eles quisessem, fizessem o que eles queriam contra os interesses franceses. Então, a partir da Guerra Franco-Prussiana, os franceses vão alimentar uma revanche contra a Alemanha. E esse sentimento vai ser fundamental para explicar o que vai acontecer, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Agora, para você saber o que aconteceu efetivamente na Primeira Guerra Mundial, você vai ter que assistir os meus outros videoaulas, tá bom? As minhas outras videoaulas. Agora ficou melhor. Muito bem, gente. Então tá bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só me chamar aqui no chat e estaremos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura aparecerem. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!